Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o livro da vida que foi escrito desde a fundação do mundo. E a partir daqui nós vamos falar sobre a questão de alguém ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo ou não ter. E eu faço esta pergunta: o que você faria se você descobrisse que o seu nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? E não ter o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo significa que você é predestinado desde a fundação do mundo para a condenação. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Imagine que você é um crente, você aceitou a Jesus, você evangeliza, você fala em línguas estranhas, você é uma bênção. Mas de repente é te revelado, você chega a uma determinada conclusão que você foi predestinado para a condenação. Como você se sentiria? Por que eu estou fazendo esta pergunta? É porque no começo da minha fé isso muito me perturbou. Esta questão de uma vez salvo, salvo para sempre, e que uns já nascem predestinados para a condenação, outros já nascem predestinados para a salvação. Isso tudo mexeu com o meu cérebro, com a minha psique, entende? E isso muito me preocupou. Eu li sempre jornais de cunho calvinista, comentários. Os calvinistas, eles dizem que uns já nascem predestinados para a condenação e outros já nascem predestinados para a salvação. E segundo os calvinistas, aqueles que nascem predestinados para a condenação, por mais bem que eles façam, por mais boas obras que eles façam, por mais que eles aceitem a Jesus, por mais que eles tenham uma experiência profunda no Evangelho, mas chegará um dia que eles decididamente vão ter que negar. Por quê? Porque eles foram predestinados para a condenação. E aqueles que foram predestinados para a salvação, por mais maldade que eles façam, por mais que eles não aceitem Jesus, por mais que eles relutem, por mais que se pregue o Evangelho, eles digam não quero. Mas segundo os calvinistas, eles dizem que estas pessoas, ainda que seja no último momento da vida deles, ainda que seja no leito de morte, ali eles aceitarão a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles foram predestinados para a salvação em Jesus Cristo. É assim que os calvinistas resolvem esta questão. Porém, quando nós partimos para a Bíblia Sagrada, e aqui eu faço esta pergunta: mas será que realmente este ensino calvinista ele tem respaldo na Bíblia Sagrada? Será que nós podemos realmente encontrar na Bíblia Sagrada que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo é porque foram predestinados para a condenação eterna? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Então juntos vamos aqui começar a mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada, ok? Convido você para lermos em Apocalipse 13, 8, para começarmos aqui a nossa investigação. O que diz aqui? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Bom, a nota de rodapé aqui da Bíblia de Estudo Genebra, que é uma Bíblia, diga-se de passagem, de notas calvinistas dos reformadores, olha o que ela diz, ó. Livro da Vida. Esse livro é um rol celestial com os nomes daqueles destinados à vida. Veja a nota sobre 3.5. Por meio do sangue de Cristo. Em meio à perseguição contra o imenso poder da besta, os crentes podem encontrar segurança na garantia dada por Deus a respeito de sua cidadania celestial. Vamos lá. De acordo com esse raciocínio aqui dos calvinistas,
não ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo significa que você foi um predestinado, que você é predestinado para a condenação eterna desde a fundação do mundo. E de acordo com a linha de pensamento dos calvinistas, se você é um predestinado para a condenação desde a fundação do mundo, você não pode fazer nada. Você já está predestinado, você está destinado. E você não pode mudar o seu destino. Mas, professor, e se eu aceitar a Jesus Cristo? Mas se você aceitar Jesus Cristo, o seu destino não vai mudar. De acordo com os calvinistas, não vai mudar. Por quê? Porque você está predestinado para a condenação do mundo. Não é simplesmente aceitar a Jesus Cristo. O que garante a salvação para o homem, de acordo com o raciocínio calvinista, ok? Não é você simplesmente aceitar a Jesus Cristo, mas é você ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, necessariamente você vai aceitar a Jesus. Por quê? Porque você já foi predestinado para a salvação antes de você, mesmo desde a fundação do mundo. Deus já te escolheu, Deus já te elegeu, Deus te separou, Deus te predestinou para a salvação. Então, apenas aqueles que foram predestinados para a salvação, apenas eles perseverarão até o fim na doutrina de Cristo. Apenas aqueles que estão predestinados para a salvação, apenas estes, e somente estes, um dia aceitarão a Jesus Cristo e permanecerão em Cristo. Por quê? Porque eles foram predestinados para a salvação. E por isso eles devem aceitar a Jesus. Bom, a consequência desta doutrina calvinista é que Jesus Cristo ele não veio morrer por todos os homens, mas Jesus Cristo ele veio morrer apenas por aqueles que foram predestinados para a salvação. Em outras palavras, Jesus Cristo ele veio morrer por um grupo de pessoas eleitas, eleitas por Deus. Essas pessoas foram eleitas para a salvação, elas foram predestinadas para a vida eterna. Então foi por este grupo que Jesus veio morrer. Ele não morreu por toda a humanidade. Ele morreu para salvar, para conferir salvação, para conferir vida eterna apenas por um grupo de pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, dadas estas explicações, eu pergunto aqui para vocês: será que a Bíblia Sagrada ensina isso mesmo? Vamos começar aqui de Apocalipse 13:8, né? Comentar aqui. Mais uma vez, nós lemos e vamos aqui ver se este versículo ensina mesmo isso. Que uns já nascem salvos, outros condenados, né? Aí é chamada a dupla predestinação. De acordo com os calvinistas, uns já nascem predestinados para a salvação, outros já nascem predestinados para a condenação. Então vamos lá. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, ou seja, adorarão a besta. Quem adorará a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vamos começar aqui. Essa palavra, desde a fundação do mundo, ela está ligada a quê? Ela está ligada a quê? Vamos aqui fazer mais uma vez a leitura. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que é desde a fundação do mundo aqui nesta leitura? A morte do Cordeiro. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que é desde a fundação do mundo aqui? É o livro da vida? Não. É a morte do Cordeiro. Vou fazer mais uma vez a leitura.
e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Pausa aqui, livro da vida. Mas aqui não diz desde quando este livro da vida existe. Só diz que este livro da vida pertence a quem? Ao Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. Aí aqui eu vou botar uma vírgula. Não tem mais eu vou botar para você entender. Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esta expressão que foi morto, ou melhor, essa expressão desde a fundação do mundo, ela está ligada não ao livro da vida, mas sim à morte do Cordeiro. O que é desde a fundação do mundo? A morte do Cordeiro. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Então, a partir desta leitura, a única coisa que se pode provar é que quem é que vai adorar a besta? São aqueles que não têm o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro este que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo o que o autor do Apocalipse está dizendo para nós é que os adoradores da besta não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro este que foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Mas aqui necessariamente não está dizendo que os nomes dos ímpios não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Mas vamos continuar aqui a nossa investigação. Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. O que diz aqui? E a besta que viste era, e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bom, a expressão aqui, desde a fundação do mundo, aqui nesta passagem, está ligada não à morte do Cordeiro, mas está ligada à existência do livro da vida. Para sermos muito sinceros, a expressão desde a fundação do mundo está conectada ao livro da vida. Okay? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, aqui vai a nota calvinista. De acordo com os calvinistas, este versículo aqui ensina que aqueles que adorarão a besta, e por extensão, diga-se de passagem aqui para todos os ímpios, este versículo aqui está ensinando que os adoradores da besta o adorarão por quê? Porque foram predestinados para tal. Repito, de acordo com a lógica calvinista, por que muitos adorarão o anticristo? Porque eles já nasceram, eles foram predestinados para adorar o anticristo. E eles não poderão resistir a isso. Eles não poderão fazer diferente. Por quê? Porque eles foram predestinados para adorar o anticristo. Isso acontecerá por quê? Porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida que existe desde a fundação do mundo. Então, para os calvinistas, não ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo equivale a ser predestinado para a condenação desde a fundação do mundo. Essa é a lógica calvinista. Agora, a minha pergunta para você é: será que o livro do Apocalipse ensina mesmo isso? Que há pessoas que já nascem predestinadas para a condenação e que estas pessoas não poderão mudar o seu destino, que estas pessoas necessariamente adorarão a besta porque foram predestinadas para a condenação? Será que é isso? Vamos continuar a nossa leitura, ok? Vamos continuar. Aqui, nós vamos ler o seguinte. Nós temos também 1 Pedro 1,20. O que diz aqui? 1 Pedro 1,
20. Gostaria que você permanecesse comigo até o fim, ok? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Quem? Cristo. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, ou por amor de vós. Aqui diz o que? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que é antes da fundação do mundo? Cristo. O que Pedro está dizendo é que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Obviamente, Pedro aqui está falando da pré-existência de Cristo. Ok? Cristo ele foi conhecido por quem? Por Deus. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir, antes que Deus fizesse o mundo, Cristo já existia. Ele já era conhecido por Deus, ele já existia. Lembre-se o que João diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas é interessante que ele está falando aqui, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Professor, o que isto tem a ver com a questão de ter ou não o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? Ora, vamos lá. Quando nós dizemos, eu começarei a dizer para você, o seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, por que o seu nome, aqui vai a minha pergunta, por que eu posso dizer, biblicamente falando, que o seu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? Por quê? E eu quero logo lhe dizer que quando nós estamos falando em livro, não pense num livro literal no céu. Não existe isso. É uma figura de linguagem. Quando os autores bíblicos, quando a Bíblia fala num livro, e o seu nome está escrito num livro, ou o seu nome foi removido do livro, isso tudo é figura de linguagem. Não se trata de um livro literal no céu, ok? Não se trata. O livro da vida, ou ter o seu nome escrito no livro da vida, significa que você tem a vida eterna. Não ter o seu nome escrito no livro da vida significa que você tem a condenação eterna. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Ter o seu nome escrito no livro da vida significa que você tem a vida eterna, que você é salvo. Não ter o seu nome escrito no livro da vida significa que você não é salvo. Ok? Então, ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo significa que você é salvo desde a fundação do mundo. Não ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo significa que você não tem a salvação desde a fundação do mundo. E aí você agora deve estar espantado e perguntando, professor, isso é calvinismo? Será? Vamos continuar. Eu quero que você fique comigo até o fim. O cordeiro, agora aqui pergunta, vou começar daqui, atente bem. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto, certo? Foi morto, conhecido antes da fundação do mundo. Agora eu lhe pergunto, será que o cordeiro, ele realmente foi morto desde a fundação do mundo? Vamos aqui para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, 8. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, eu lhe pergunto aqui. Em realidade, e de fato, Cristo, em realidade e de fato, ele foi morto desde a fundação do mundo? O seu sangue foi derramado ali na fundação do mundo? Não. Não. Em realidade e de fato, o sangue de Cristo não foi derramado ali desde a fundação do mundo. Não.
Mas por que o autor usa este palavreado? Porque Cristo ele é conhecido por Deus antes da fundação do mundo. O sacrifício de Cristo foi projetado desde a fundação do mundo. Desde quando? Vou lhe dar um ponto de partida aqui. Quando Adão pecou, ele foi sentenciado à morte. Mas o que aconteceu? Ali no lugar de Adão morreu um animal foi sacrificado. Não nos é dito, mas diz que foi sacrificado. Deixa eu ler aqui para você em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo o sol do rosto, vamos ver aqui. Gênesis capítulo Bom, em alguma passagem aqui, eu não vou perder muito meu tempo, diz que Deus pegou peles e vestiu Adão, ok? Isso aqui são peles de animais. Deus pegou uma pele e vestiu Adão. Vamos ver se eu encontro bem aqui, ó. Deus fez cair o pesado do sono. Capítulo 3. Quem te mostrou que tu estava nu? Então vem aqui, chamou o Senhor Deus, perguntou quem te fez. Que é isso? A serpente. Vem aqui. Porém, de mulher. Bom, não estou encontrando aqui, mas vocês sabem. Deus ele pegou e fez peles. Aqui, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, peles de quê? Peles de um animal. Então, aqui, a primeira coisa que experimentou a morte foi um animal. Adão realmente ele não experimentou a morte. Este animal que foi sacrificado, não está dizendo que tipo de animal é, mas supõe-se que foi um cordeiro. Supõe-se que foi um cordeiro. Este animal aqui que realmente foi sacrificado, ele é um tipo, ele representa, ele é um símbolo do Cristo que haveria de vir. Daí é que Pedro diz que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque houve um cordeiro ali no Éden, sacrificado por Deus para vestir Adão. As vestes de Adão ali representam a salvação de Adão. Então, aquele animal que foi sacrificado, ele é uma representação profética de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado ali na cruz do Calvário. Então, razão porque o autor do Apocalipse, ele diz, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi sacrificado, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, perceba uma coisa, queridos. Vamos aqui continuar. O Cordeiro foi morto realmente? Não. Sobre o livro da vida, eu quero ler aqui para você o seguinte, ó, Apocalipse capítulo 3 e verso 5. Certo? Apocalipse 3 e verso 5. O que diz aqui? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Lembre-se que este livro da vida aqui é o mesmo livro da vida referido em Apocalipse 13, 8 e 17, 8. Então, uma coisa é se dizer que os ímpios não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Agora aqui vai a minha pergunta. E alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? Pergunto. Ele pode ter o seu nome removido do livro da vida? Ele pode? Os calvinistas dizem não. Mas aqui é onde entra o X da questão. Mas a Bíblia diz sim, e isto está subentendido. Ó. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quem é que não terá o seu nome apagado do livro da vida? O vencedor. Apenas o vencedor. Logo, isso fica subentendido que aquele que não vencer, aquele que não perseverar, este terá o seu nome
removido do livro da vida. Repito, o que está subentendido nestas palavras é que, mesmo uma pessoa tendo o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se ele não perseverar até o fim, se ele não vencer, ele terá o seu nome removido do livro da vida. Eu quero ler bem aqui uma nota de rodapé aqui da Bíblia. A Bíblia usa a expressão pelo menos, o livro da vida, a Bíblia usa a expressão pelo menos de dois modos diferentes. Na maioria dos usos que aparecem no Novo Testamento, vê Apocalipse 13:8 e 7:8, Apocalipse 20, versos 12 e 15, Apocalipse 21, 27, ele se refere àqueles que realmente obtêm salvação. Os que perseveram e são encontrados fiéis no dia do julgamento. Veja notas em Apocalipse 13:8. Os nomes desses fiéis estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, Apocalipse 17:8, indicando que essas pessoas haviam sido infalivelmente predestinadas à salvação. Vê Filipenses 3:4-3. Filipenses 4:3 parece usar o termo desse modo também. No Antigo Testamento, entretanto, o livro da vida não é comumente uma lista dos predestinados para a salvação. Agora, por que os calvinistas mudam o discurso aqui? Quando nós vamos para as páginas do Antigo Testamento, eles dizem que o livro da vida ali, o que eles dizem? No Antigo Testamento, entretanto, o livro da vida não é comumente uma lista dos predestinados para a salvação. Por exemplo, em Salmo 69:28, nomes podem ser riscados desse livro. Aí ele continua. Confere Êxodo capítulo 32, versos 32 a 33 e vê Deuteronômio 29:29. Os estudiosos se dividem quanto ao sentido desses exemplos contraditórios. Alguns argumentam que o livro simplesmente lista aqueles que estão vivos, de modo que ter o nome riscado significa morrer. Vamos lá, queridos. Aqui nós vamos analisar exatamente essa análise calvinista. Quando você vai para o trecho de Êxodo 32 e 33, Moisés pede para o Senhor riscar o seu nome do livro da vida. Mas a resposta divina diz: riscarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. A estes eu riscarei. Ora, mas os calvinistas dizem que aquele livro ali não é o livro dos predestinados para a salvação, é o livro referente apenas a esta vida. Você sabe por que eles dão esta explicação? Exatamente porque na passagem Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33 e Salmo 69:28, fica evidente que um salvo, mesmo ele tendo o seu nome registrado no livro da vida, ele pode perder a salvação. Daí é que existe aquela pergunta: o salvo pode perder a salvação? De acordo com a Bíblia, sim. E que o sentido de livro da vida não é apenas para esta vida, mas para uma vida após túmulo. Ok? Porque para você dizer que o sentido de livro da vida, em Êxodo 32, versos 32 e 33, não significa uma vida eterna, você está dizendo então que os hebreus não acreditavam na vida eterna. Agora, se é fato que os hebreus, que Moisés acreditava numa vida eterna, e de acordo com o Novo Testamento, sim, que ele acreditava na vida eterna, então o nome do livro, ou melhor, o livro da vida aqui é o livro da vida eterna, e não apenas desta vida. Então, o que a leitura de Êxodo 32, versos 32 e 33 está mostrando é que uma pessoa ele pode ter o seu nome escrito no livro da vida, mas pode ser removido. Ok? E esta possibilidade ela aparece também em Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, aquele que vencer, aquele que perseverar, é esse que será salvo. Mesmo se uma pessoa tiver o seu nome escrito no livro da vida, mas se ele não perseverar, o seu nome será
riscado do livro da vida. É só você ler Salmo 69, 28. E lembre-se, esta profecia de Salmo 69, 28, você sabe a quem ela foi aplicada? A Judas Iscariotes. Você pode ler o capítulo todo de Salmo 69. Esta profecia aqui dos ímpios que terão seus nomes riscados do livro da vida, ela foi individualmente aplicada a Judas. Você sabe o que isso significa? Que Judas, ele teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, quando nós aplicamos esta profecia do Salmo 69 e o Novo Testamento aplica a Judas, logo a gente entende que Judas, ele tinha o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Mas agora, em verdade, quando foi que Judas realmente, na prática mesmo, quando foi que o nome de Judas entrou para o livro da vida? Quando ele aceitou a Jesus. A questão de eu dizer que alguém tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação, isso tem a ver com a presciência de Deus. Para Deus, entenda, para Deus, do ponto de vista divino, você é salvo. Você aceitou Jesus Cristo. Os seus pecados foram perdoados desde a fundação do mundo, até antes. Certo? Mas aqui, nesta esfera, você só é salvo, o seu nome só é inscrito no livro da vida a partir do momento que você aceita a Jesus. Esta é uma verdade. Não existe essa questão de uns nascem para a salvação, outros para a condenação. Na verdade, o apóstolo Paulo ele mostra que todos os homens, inclusive ele, tinha o seu nome. Veja bem, inclusive o apóstolo Paulo, ele diz que tinha o seu nome, ou melhor, que o seu nome não era escrito no livro da vida. Indiretamente ele diz isso, porque quando ele diz que por natureza era um filho da condenação, ele está dizendo que o seu nome não estava escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando foi que o nome do apóstolo Paulo foi escrito no livro da vida? A partir do momento que ele aceitou a Jesus Cristo. E quando eu falo de livro, eu não estou falando de um livro literal, entenda isso, é uma figura de linguagem. O livro da vida é o livro da vida eterna. Então, ter o nome escrito no livro da vida significa ter a salvação. E quando é que o homem herda a salvação? Quando é que o homem tem o seu nome escrito no livro da vida? Quando ele aceita a Jesus Cristo. Então, lembra-se da pergunta do início? O que você faria se você descobrisse que o seu nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo? E que significa que você é predestinado para a condenação? Irmão, se você é cristão, sossegue. Seu nome já está escrito no livro da vida desde quando você aceitou a Jesus. Se você não é um cristão, eu quero dizer o seguinte: se alguém diz para você que você não tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, ele diz certo. E se alguém disser, você está condenado, você nasceu predestinado para a condenação, ele está certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esta predestinação ela pode ser quebrada. Como? Em Cristo Jesus, meu irmão. Em Cristo Jesus, a maldição da predestinação para a condenação eterna, ela pode ser quebrada. Eu vou lhe mostrar bem aqui. Vamos aqui para Romanos capítulo 5. Ó. Romanos capítulo 5. O que Paulo diz? 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que todos já nascem predestinados para a condenação. Porque todos nascem debaixo do pecado. Continuemos. Porque até o regime da lei havia o pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E quando é que não há lei? Quando a pessoa aceita Jesus. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele sai de debaixo da lei e nele não há pecado. Quando ele aceita a Jesus, então a predestinação dele para a condenação é quebrada, é removida. Prossigamos.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e por muitos aqui entende todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Ora, o que Paulo está dizendo? A partir da ofensa de Adão, irmãos, todos que nascem já nascem debaixo de condenação. Então, eu posso dizer que uma pessoa já nasce predestinada para a condenação? Posso. Mais ainda, eu posso lhe dizer que todos os que nascem já nascem predestinados para a condenação. De acordo com o apóstolo Paulo, é isso. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E uma pessoa que nasce predestinada para a condenação, ele pode quebrar esta maldição? Pode. Como? Aceitando a Jesus Cristo. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele passa da predestinação para a condenação para a predestinação para a salvação. Se pela ofensa de um, isto é, Adão, e por meio de um só Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, lembre-se, quando alguém disser, há uns que nascem predestinados para a condenação, você vai confirmar sim, e digo, não apenas uns, mas todos nascem predestinados para a condenação, porque todos nascem em Adão. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, por muitos aqui entenda todos os homens. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, o poder que está no sangue de Jesus, na morte de Cristo, ele pode tornar todos os justos. Assim como o pecado de Adão tornou todos pecadores, a morte de Cristo torna todos justos. E aqueles que aceitam a Jesus, obrigatoriamente saem de debaixo da predestinação da condenação e entram no rol dos predestinados para a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Então, isso aqui, irmãos. Eu quero ler bem aqui 1 Coríntios, capítulo 15. Ó. Capítulo 15. O que diz aqui? 22. Porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, em Adão todos são condenados, todos estão predestinados para a condenação. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Está bem aqui, queridos? É o apóstolo Paulo quem está dizendo aqui. Podemos falar sobre uma dupla predestinação? Podemos, mas não da forma dos calvinistas. Os calvinistas, eles falam numa dupla predestinação da seguinte forma, que uns já nascem predestinados para o céu, outros para o inferno. Não é assim que a Bíblia diz. Existe uma dupla predestinação a partir disso aqui. Todos já nascem predestinados para o inferno, porque todos nascem no pecado de Adão, são filhos de Adão, mas todos poderão ser predestinados para a salvação. Por quê? Porque Cristo veio e deu a sua vida para salvar a todos os homens. Logo, todos podem ser salvos. Mas quem é que será salvo? Quem foi predestinado para a salvação? Não. Será salvo, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem aceitar a Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim, diz a Bíblia Sagrada, este é que será salvo. Não existe essa ideia de que será salvo quem foi predestinado para a salvação. Será salvo quem aceitar Jesus Cristo e perseverar até o fim. É isso que a Bíblia diz, ok, queridos? É exatamente isso que a Bíblia diz. A passagem de Apocalipse 3,5 deixa implícito que quem não vencer terá o seu nome riscado do livro da vida. Desnecessário é dizer que não se trata de um livro literal no céu. O livro é apenas uma figura de linguagem. Então, lá em Apocalipse, volta aqui a Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8.
O que diz aqui? Vamos fechar o nosso vídeo lendo aqui, ó. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminhará para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, quem adorará a besta? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Em outras palavras, aqueles que estão predestinados para a condenação desde a fundação do mundo. Por quê? A questão é por que o mundo está predestinado desde a fundação do mundo para a condenação? Porque todos nascem no pecado de Adão. É isso que a Bíblia diz. Não é porque simplesmente Deus, de forma arbitrária, de forma cega, pegou e selou aqui, ó. Esses aqui vão nascer para a salvação. Esses aqui vão nascer para a condenação. Não é assim que a Bíblia ensina. Quem é que nasce predestinado desde a fundação do mundo para a condenação? Todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos já nascem predestinados para a condenação. Inclusive o apóstolo Paulo. Eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Filipenses, capítulo... Vê se eu encontro aqui. 3. Capítulo, acho que 2. O que diz aqui, ó? Efésios, Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ver aqui. Efésios. Errei aqui, Efésios. O que diz aqui, ó? Efésios, capítulo 3. 2. Ó, vou ler aqui para você. Efésios 2, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Ó, quando Paulo diz aqui, ele vos deu vida, você sabe o que Paulo está dizendo? Ele vos tirou de debaixo da condenação. Vocês que andavam anteriormente, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, quem são eles? São filhos da condenação. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que estão predestinados para a destruição eterna desde a fundação do mundo. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Agora vamos prosseguir. Entre os quais também todos nós, ó, Paulo se inclui, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, ó, ou seja, desde o nascimento, filhos da ira, como também os demais. Ora, irmãos, está bem aqui. Eu pergunto ao apóstolo Paulo, ele morreu na qualidade de alguém predestinado para a salvação? Sim. Mas ele nasceu na qualidade de alguém predestinado para a salvação? Não. Ele nasceu como um filho da ira. O próprio Paulo aqui ele diz, e eu, como os demais, nós éramos filhos da ira. O apóstolo Paulo aqui ele diz que era um filho da ira por natureza. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que ele nasceu predestinado para a ira. Paulo está dizendo que ele nasceu predestinado para a destruição, para a condenação. Mas Paulo morreu nesta condição? Não. Por quê? Porque ele aceitou a Jesus. É simples assim. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.